Hoje a gente vai falar sobre exposição de crianças na internet. Crianças e adolescentes. Criança, adolescente. Eu assisti uma série chamada Má Influência, o lado sombrio dos influencers infantis, na Netflix. E é um documentário bem curto, acho que são 3 3 episódios. episódios. E eu fiquei assim, completamente estarrecida e eu falei, Kelly, você precisa assistir. E ela assistiu, também ficou estarrecida e a gente falou, vamos falar sobre isso. É, Né? A gente já queria falar sobre isso, sim. e acho que foi um gatilho, Um gatilho, um me deu um empurrãozinho. gatilho muito grande essa série, por várias É. questões. Né? E para quem não assistiu, vou explicar rapidamente o que é que vocês vão ver, se vocês quiserem ver, né? Se não, vou fazer um serviço. Mas, basicamente, a série ela gira em torno de uma menina que começa como criança na internet. Piper Rockell, ela é youtuber e a mãe dela entendia que ela tinha muita vocação para as câmeras, para esse tipo de coisa, né, de exposição assim, de mídia. E parece que ela curtia também, ela sempre gostou, de acordo com a mãe, né, e as pessoas que viam Abre um de parênteses, fora. né? Abre um parênteses, ela era criança e criança Ela é era 100% influenciável, ela era bem né? pequena. Agora fecha parênteses. Continua. E sim, ela podia até ter um jeito com a câmera e se sentir confortável, mas é muito diferente você fazer uma coisa profissionalmente, né? E fazer uma coisa ali, um hobbyzinho de vez em quando, né? Uma brincadeirinha. Mas enfim. Então a série gira em torno disso e de falar como a mãe dela foi evoluindo ali na questão da exploração da imagem da própria filha, É. alimentando inclusive crime, né, de É. pedofilia e usando a imagem assim ao ponto de realmente não só ser conivente, mas incentivar o Incentivar. crime de pedofilia. É. Isso de acordo com Com as o documentário. acusações É. feitas, né? Obviamente a gente está aqui falando sobre a visão que foi exposta no documentário. Não sei se isso é 100% verdade, mas assim, aparentemente parece que sim. E, e uma outra questão é que a série aborda também é que tem a mãe ela é muito ligada com aquilo que está Tendência trending, né, trending, é. na internet, e uma das coisas é a questão de ter squad de crianças. Então, grupos de crianças que fazem Vídeos. vídeos e brincadeiras e são filmados enquanto estão ali fazendo pegadinha, né? Finge que tá de namorico e Até tal. coisas de mau gosto, né? Muita coisa. O que poderá ser engraçado para quem vai assistir, né? Exatamente. E aí eles acabam contratando outras pessoas para trabalhar com a Piper, outros adolescentes, outros, na época crianças, Crianças, na né? verdade, começam como crianças e aí vão crescendo e continuam trabalhando com ela. E todos os pais dessas crianças vão dando depoimentos de como a exploração acontece, de como eles se dão conta de que as crianças estão sendo exploradas e ainda assim eles continuam ali. Então, assim, em resumo é isso, mas Vamos expressar a nossa opinião, né, em exatamente. relação. Você quer falar um pouco, Kelly? O que você achou dessa série? Eu quero, porque O que assim, você ó, achou da mãe da Piper nessa história? O papel dela nessa história? o papel dela, primeiramente, o foco dela era o dinheiro, né? Total. Foco dinheiro e usando, na verdade, ela viu na filha uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil, né? E usou a filha para isso. E em relação, né, à questão da exposição das crianças, desde quando começou esse lance de rede social e vídeo e tudo mais, eu sempre fiquei revoltada e nunca entendia o porquê que os pais, assim, vou chamar de irresponsabilidade. Uhum. São tão irresponsáveis à medida de expor as crianças. E eu lembro quando eu trabalhava, eu ficava assim louca, porque às vezes o castigo das minhas crianças era não pegar o celular. Então, crianças de 4 anos com celular. E já tem estudos aí comprovado que tu dar um celular para uma criança é equivalente a um usuário de droga.
equivale. Então, complicado. é complicado demais. E aí depois tu vai lá e vê que os pais criam um perfil para a criança e posta foto das crianças, né? Posta álbum do bebê, de mêsversário e vai indo, e aquela criança vai crescendo naquele meio. E quando a foto, quando tá na rede, quando caiu ali, não se tem mais controle. E aí acontece o que mostra nesse documentário, né? Quando tu posta ali, tu tá alimentando um outro lado da internet sombrio. Aquela foto dos teus filhos, né, das meninas, que às vezes as mães ou os pais expõem lá as meninas de biquíni, as meninas tomando banho, as meninas isso. Nossa, eu fico pé da vida. Essas fotos vão parar em outros lados da internet. Então, criança não. Primeiro que criança é influenciável. Ai, porque desde pequenininha ela tinha o talento para, aparecer nas câmeras. Mas que ela poderia ter um jeito mais extrovertido, ser mais brincalhona, gostar e tal. E aí vem um adulto e influencia essa criança. E na cabeça da criança que tá ali, ela não tem maturidade para entender o que é certo e errado, e para discernir o que é certo e errado. Na cabeça da criança, se um adulto está mandando eu fazer, então é certo. E mostra claramente isso na série. Poxa, o adolescente. Ah, porque já é adolescente. Ah, porque ele já sabe o que é certo e errado. Não sabe. Pode até te falar o que é certo fazer, o que é errado fazer. Mas na hora ele não consegue ter o discernimento de, eu não posso fazer isso que é errado. Poxa, mas tem um adulto me ensinando pra fazer, então se um adulto tá dando pra fazer, eu vou fazer. E aí cria toda essa bola de neve. O que muita coisa me chamou a atenção e provavelmente eu vou esquecer de alguma coisa. Porque realmente, à medida em que eu ia assistindo, eu até precisava de um tempo para digerir aquilo. Eu fiquei fisicamente enojada, assim, daquela situação, de tudo que eu tava vendo. Porque não é só a mãe da Piper, né? A mãe dos outros jovens. Não, todos os pais que ali. elas se fizeram de vítima ali, do tipo, mas eu não queria tirar o meu filho porque eu fiquei com medo dele sofrer hate na internet, porque aparentemente quando algumas crianças iam percebendo a situação, né, algumas mães, elas iam tirando os filhos, e aí o filho sofria muito hate, se aproveitou para ganhar dinheiro, e aparentemente cada um tinha um canal. Já tinha um canal, né? Não, eles criaram depois que foram parte do squad, fizeram parte do squad. Então, assim, eles tinham um canal separado, ela tornou todo mundo famoso, sim, isso é verdade, realmente, mas ninguém começou a gravar os vídeos sabendo que eles iam ficar 12 horas por dia gravando. Sem ir pra escola, Não né? iam pra escola várias vezes. A mãe dava calcinha, vendia calcinha da filha para pedófilo. E a maior parte do público do canal da menina eram homens mais velhos. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, sabe? É absurdo. E absurdo, absurdo em vários níveis. E uma coisa que me chocou muito também foram essas mães dos outros adolescentes falando porque quando começou, né, a gente achava que era uma brincadeira, eles gostavam muito de ficar juntos. Teve uma questão da pandemia envolvida, que realmente foi um período muito difícil, a gente sabe. Para os pais, para os filhos, as pessoas, criança, não é natural da criança ficar trancada em casa, né? Um adulto já sofreu, porque teve que ficar em casa fazendo lockdown, e imagina realmente uma criança que quer brincar, quer interagir, tá descobrindo um mundo. E foi muito difícil a gente manter os nossos filhos, e aí era um momento em que eles conseguiam ficar juntos e gravavam, e era divertido, parará, parará. Essa parte aí eu não vou julgar, porque realmente só cada um ali vai saber por que começou, né? Se foi por dinheiro ou se foi por isso. Eu acredito que foi por dinheiro desde sempre, mas tudo bem. E aí depois, o que me chocou sabendo da exploração, sabendo da questão de que a mãe da Piper começava a induzir, a mãe da Piper e o produtor dos vídeos. E o produtor, começavam a induzir coisas extremamente sexualizadas, que as crianças estavam claramente desconfortáveis.
presenciavam comportamentos a própria Da mãe, é própria. Tiffany o nome dela, É, né? Tiffany. A própria mãe da Piper, ela assediava sexualmente, Aham. abusava sexualmente É. das crianças. E muitas crianças não falaram nada, realmente, não tinha como os pais saberem, Uhum. mas tinha um indício de uma sexualização nos vídeos. Meus filhos. Então, assim, a partir do momento que você vê que tem alguma coisa que não tá saudável pro seu filho, você tem que pular fora imediatamente. Você não tem que ficar com medo de, mas e o hate? Cara, o dano pro seu filho tá sendo muito maior fazendo parte disso Do que um. do que sendo retirado disso, né? E você conversa com seu filho e fala, olha, tá acontecendo isso não é bom pra você e você vai sair dessa situação. Mas eu gosto dos meus amigos, eu vou parar de falar com os meus amigos. Cara, infelizmente vai ser o preço a se pagar, mas é um preço menos alto do que o preço que você está pagando hoje. Não indo para a escola. Naquele momento ele não vai entender, provavelmente. Vai ficar chateado com você. Mas no futuro ele vai te agradecer. Porque quando hoje as crianças, que não são mais crianças, são adolescentes já numa faixa de uns 17, quase, eu acho. 18 anos, todo mundo está entendendo a situação. Tá entendendo. E muitas pessoas, eu acredito, estão um pouquinho ressentidas com os pais. De tipo, pô, me deixaram naquela situação ali. Porque elas eram vítimas, né? Sim. Então isso mexeu muito comigo. A questão da pedofilia, muitíssimo pesada, o abuso que ela praticava com as crianças. Então, assim, muitas coisas que eu achei, os pais foram muito coniventes com o que acontecia por causa de grana. Minha opinião foi muito essa, assim. E a gente vê isso acontecer hoje, né? Pra caramba. Vê isso acontecer pra caramba pela questão do dinheiro. Do dinheiro. E aí tá essa cultura agora de que não precisa mais estudar, porque tu pode ganhar dinheiro com a internet, né? Faça esse curso e você vai conseguir vender não sei quantos, né? E aí a gente vê um monte de adolescentes achando que não precisa mais estudar, e aí acaba fazendo um monte de coisa na internet, né? E com essa ilusão de que não precisa estudar, que você vai conseguir ficar rico com a internet. E pode até ficar, né? Mas a questão é, às custas do quê? Qual é o preço disso? E é uma inversão de valores, né? Porque daí é onde acaba acontecendo esse monte de tragédia, um monte de absurdo, de adolescente que tira a própria vida porque fez desafio de um grupo não sei do que lá. De adolescentes, teve agora lá no Rio Grande do Sul, um adolescente que matou a professora. E eles estavam o quê? Combinando através de um grupo no Instagram, e a conversa deles era a seguinte: eu vou me tornar um serial killer mesmo. Meu Deus do céu. 13 anos. Não sabe nem o que tá falando. 13 anos. E eu acho que, assim, trazendo pra exposição num geral, né? A gente vê o conteúdo de uma criança, de um bebê, e a gente acha fofo. É óbvio, gente. É fofo de ver. E dá engajamento, e todo mundo curte, né? Mas eu tenho refletido sobre isso, porque muitas crianças... mas a fulana gosta... É o argumento dos pais, né? Mas a fulana gosta. Eu não obrigo ela a fazer. E eu acredito realmente que muitos não obriguem. Mas, de certa maneira, gente, a criança não tem ainda discernimento para entender que a imagem dela está na rede, ela vai para qualquer lugar, ela pode sofrer o impacto disso quando ela ficar maior de idade. A gente não sabe até quando essas crianças vão ficar famosas, né? Porque tá todo mundo acompanhando o crescimento delas na internet, e se elas não sumirem da internet, vai todo mundo saber como é a carinha delas quando elas estiverem com 18 anos procurando emprego por aí, ou sei lá, fazendo viagem. E daí você tá escolhendo pro seu filho que ele vai ser uma figura pública. E é muito difícil isso. É muito difícil. Eu não consigo dizer assim, eu sou totalmente contra, né? Eu sei que eu não sou a favor, mas totalmente contra, eu também não consigo dizer. Até que ponto que tu não concorda, né? Até que ponto é ok, sabe? Eu realmente não sei, eu não sei como mãe. Sim. Eu não tô aqui pra dar uma resposta, né? Eu tô aqui pra gente debater, refletir. né? Refletir, né? O que é importante pra gente como pai, como mãe, Sim. como cuidador, e como a gente pode proteger as crianças
dos riscos que estão aí, né? Por exemplo, preciso postar foto de roupa de banho com meus filhos de roupa de banho na internet? Não, não preciso, né? Preciso filmar o nome da escola onde meu filho vai? Não, não preciso. Então, assim, tem certas coisas que a gente pode evitar para proteger o nosso filho mesmo, né? De pessoas mal intencionadas. Porque muita gente tem um Instagram fechado. Sim. Então, assim, faz um Instagram, bota ali só familiares, amigos próximos. Aí tudo bem. Uhum. Todo mundo que tá ali, você conhece, você confia. Beleza, tá tranquilo. Eu acho que isso não é uma exposição. Geralmente, esses grupos de. Grupo não, esses perfis de Instagram de amigas que fazem isso, tem, sei lá, 100 pessoas ali. E é todo mundo num círculo, né? Muito próximo. Aí nessa camada é isso, né? Mas a internet e rede social tem outras camadas, né? Tem. Que a foto tá ali, ela não tá ali só no teu feed, né? Ela tá armazenada no servidor que não tem mais dados. E essas empresas assim, elas vendem teus dados. Pois é. Né? Então, e é essa dimensão assim que eu vejo que os adultos, os pais responsáveis não têm, não tem essa percepção da gravidade que é nessa exposição. Então a gente tem que refletir, a gente tem que pensar duas vezes, né? Antes de postar uma foto. Se a pessoa quer muito postar, né? Ter esse cuidado, não expor com uniformes da escola, não expor numa situação, né? Roupa de banho, né? Agora, né? A pessoa quer postar, é uma escolha dela também, né? Mas tem que dar uma refletida. Tem que refletir. E pensar, acho que saber que a inteligência artificial tá aí, gente. Exatamente. Ela pega uma foto do seu filho com o rostinho do seu filho, coloca num outro corpo, fazendo outras coisas. Mas e assim, já vi casos de grupo de meninos da escola que estavam pegando a foto das meninas no Instagram e utilizando a inteligência artificial e tirando a roupa delas. Exatamente. Exatamente. Aí fica parecendo que a menina enviou uma foto pelada no grupo. E o bafafá foi esse mesmo. Que a E fulana isso é um problema tão grave que se isso acontece com um filho seu, cara, teu filho tá suscetível a ter uma depressão, tá suscetível a não querer mais sair de casa, até tirar a própria vida às vezes, dependendo do impacto daquilo. Porque às vezes aquilo gera uma vergonha tão grande e é muito sério, gente. muito sério. Sabe, é muito sério. Então eu acho que a gente puder evitar, né, é melhor. Não, como eu falei, né, eu não quero realmente julgar a realidade de cada um. Acho que muitos pais pensam que estão fazendo isso para beneficiar os filhos em relação à grana mesmo, né? Pensam, poxa, eu vou fazer um pé de meia aqui pro meu filho, vou juntar uma grana, colocar numa poupança, vou dar para ele quando ele crescer, para ele fazer o que ele quiser. E eu acho isso muito legal, realmente, porque se a gente for parar para pensar, cara, para quem não tem dinheiro, para quem tem pouco dinheiro, né? É uma forma de garantir um futuro bacana pro teu filho. Então, por isso que para mim é difícil julgar, sabe? Mas ao mesmo tempo que essa ideia é interessante, eu ainda vejo um custo alto. Porque isso pode gerar ressentimento no teu filho quando ele começar a entender a situação. Ele pode até ficar muito feliz, pô, obrigada aí, tem um dinheirão aí para hoje para ter um futuro mais tranquilo. Mas ele pode também falar, pô, não queria ter sido exposto. Ou não queria ter sido exposto por tanto tempo. Eu acho que hoje as pessoas estão arriscando. Tipo, vamos lá, vamos jogar com a sorte. E mais um movimento que eu vejo eu percebo que estão expondo menos. Eu tenho visto também algumas as educadoras, né, que eu costumo acompanhar e seguir, e todas elas utilizavam até os filhos para dar exemplo, né? Aqui em casa funciona assim, ali a fulana faz isso, aquilo. E uma delas até fez um post falando que ela iria parar de expor os filhos. Por conta que eles estavam entrando na adolescência e ela usou justamente essa fala. Eles agora estão numa fase que eles não querem serem expostos, né? E as pessoas estão reconhecendo eles na rua. Isso é complicado. E eu não quero isso para meus filhos. Então, estão tendo consciência, né? Estão tendo consciência disso. E isso é importante, né? Estão tendo consciência, estão mostrando. Porque quando vem de figuras assim,
públicas grandes, né, que são famosas, conhecidas, quando parte delas, eu acho que às vezes faz com que os outros pensem um pouquinho mais, né? Claro, claro, imagina. É uma influência, né? Isso, a Tá todo influência. mundo aí influenciando. Exato. Se você que é influencer tem 4 milhões de seguidores, sei lá, 40, tem uma que a gente conhece que tem o quê? 50 milhões de seguidores, que ela expõe, ela tem 3 filhos, né? E expõe os 3 filhos. E excessivamente, assim, acho que não precisaria. Não precisaria. Mas ela vive disso e ela fala que, falou esses dias aí, né? A hipocrisia minha. E não falar que a internet é ruim porque eu vivo dela, tudo que eu tenho é por causa dela. Então, assim, de novo, eu consigo entender Sim. de onde vem esse pensamento. Eu consigo, imagina, tudo que ela conquistou, ela tem a gratidão ali por aquilo. E talvez ela ainda não tenha percebido o impacto, porque as crianças são muito pequenas, né? Sim. E não aconteceu ainda nada, enfim, graças a Deus que não aconteça, né? Óbvio, ninguém deseja isso para criança nenhuma, para ninguém, para família nenhuma. Então, que continue assim, realmente. Mas é isso, a gente não tem como saber. Não tem como saber. E na Não tem incerteza, controle. é melhor você ser precavido. Né? Exatamente. Bom, gente, é isso. A gente queria aí provocar essa reflexão. Essa conversa não acaba hoje. Não. A gente não tem uma resposta certa, uma resposta errada. Acho que o equilíbrio e a ponderação, né, dos pais é muito importante. E que a gente continue aí a proteger as nossas crianças da maneira que a gente conseguir para evitar problemas futuros, Com né? certeza. Quem gostou desse vídeo, se inscreve aí no nosso canal, curte. Se acha que tem alguma mãe que pode se interessar, ou algum amigo, alguma pessoa com quem você teve esse tipo de conversa recentemente também, compartilha. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.